Graça e paz, irmãos, amém? Queria saudar a amada igreja com a graciosa paz do Senhor Jesus, amém? Queria saudar os meus irmãos que estão em casa com a graciosa paz do Senhor Jesus, que o Senhor ele tem uma palavra para o seu coração. Hoje o meu esposo não está voltando de Recife juntamente com o Emanuel, que o Senhor venha guardando ele nesse caminho. Em nome de Jesus. Fica de pé neste momento. Você já saudou o seu irmão com a graciosa paz do Senhor Jesus? Olha para ele. Abençoa o teu irmão. Diz a ele que ele é importante. Alguns irmãos retornando à casa do Senhor. O nosso irmão Paulo, a nossa irmã Thaís, que estava viajando. O irmão Arnaldo, que está se recuperando. Tem mais alguém que está voltando? Dona Rosilda, meu amor, seu Vital está aqui. Que Deus venha falar no seu coração. A mãe, Dona Áurea, está ali também. Que Deus venha falar no seu coração hoje neste lugar. Saia hoje deste lugar com a palavra da parte do Senhor. Vamos ler Apocalipse, capítulo 21. Apenas alguns versículos, o versículo 3 até o 7. Quem achou diz amém. Quem não achou, é o último livro do Novo Testamento. O livro da revelação, o livro que muitas pessoas têm um pouco receio. Mas é glorioso quando você estuda esse livro. E quando você chega a esse capítulo 21, Deus fala poderosamente à igreja do Senhor. Amém? Diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprindo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Fecha teus olhos. Pede auxílio ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus ele venha falar pessoalmente ao teu coração. Você que está em casa, abre o teu coração. Deus tem uma palavra para o teu coração hoje neste lugar. Fecha teus olhos, conversa com teu pai, pede ajuda a ele neste momento. Pai santo, Pai querido, glórias te damos, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que está sentado no trono, um Deus que foi preparar lugar para aqueles que se rendem ao teu senhorio. Neste momento, Pai, eu quero me colocar como um vaso nas tuas mãos. Assim que tu ministraste essa palavra no meu coração, tu ardeste. Vem ardendo hoje no coração da igreja do Senhor, da igreja que se chama pelo teu nome, da noiva do Senhor, daquela a qual tu pagaste um alto preço por ela. Fala, Senhor Deus, aos corações. Visita os meus irmãos que vão estar em casa ouvindo essa mensagem. Deus, eu não conheço a estrutura de ninguém, mas o Deus que nós servimos, Ele é conhecedor da estrutura pessoal e humana de cada um. Mas eu quero te falar, Pai, assim como tu ministraste de coisas futuras ao coração do homem, ao meu coração, vem hoje neste lugar, Pai, falando das coisas futuras ao nosso coração. Vem trazendo à memória, Deus,
aquilo que nos traz esperança. Vem trazendo ao nosso coração a alegria daquilo que nos espera. E é isso que nos sustenta a cada manhã. É as tuas misericórdias. É a certeza que um dia tu voltarás. E isso tem que ser algo que a igreja deseje, que a igreja o tenha como excelente. Eu entrego a minha mente, a minha boca nas tuas mãos. Usa-me como um canal teu, porque a estrutura quem conhece és tu, Senhor Deus, porque tu passeia conosco dia e noite, e tu não dormes, tu vê o que está na motivação do nosso coração. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Irmãos, o tema qual o Senhor colocou no meu coração foi um tema bastante forte. O conforto da casa do Pai. Há uma promessa da parte do Senhor Jesus para a igreja que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja sou eu e é você. Você que experimentou o perdão dos seus pecados. Há uma promessa. E essa promessa, ela excede em glória. Ela se deu por um preço, e um preço de sangue. Um preço de alguém inocente. Aquele que abre a porta do seu coração. Aquele que abre a sua vida para o senhorio de Cristo. Ele recebe uma identidade. Ele recebe uma nova vida. Ele recebe um lugar, uma casa eterna. Você almeja essa casa eterna? Esses dias, Deus tem me lembrado muito. E eu falava para Ele, Senhor, Maranata, como eu queria, Senhor Deus, Pai, que Tu voltasse logo para eu experimentar dessa casa eterna. O conforto da casa do Pai é o lugar onde você é coberto, reanimado, restaurado e refeito. Mas há um caminho para se chegar à casa do Pai. Quando você olha para o apóstolo amado do Senhor Jesus, chamado João, você, quando começa a ler o capítulo 1 de Apocalipse, João, irmãos, ele foi exilado na ilha de Patmos como um prisioneiro político. E todos aqueles prisioneiros políticos, eles perdiam os seus direitos civis e os seus bens materiais. Tudo aquilo que lhe pertencia, ele perdia. E ele, como prisioneiro, ele era obrigado a trabalhar nas minas daquela ilha, né, com trabalhos forçados, porque aquela ilha era uma ilha vulcânica, era um lugar inóspito, era um lugar indesejado. Ele se colocava ali, participante dos mesmos sofrimentos de Cristo, das mesmas aflições do Senhor. Ele foi preso por causa da palavra de Deus. Ele foi preso por causa do testemunho de Jesus. Ele não foi preso porque ele estava descumprindo a lei. Ele foi preso porque era um servo do Senhor Jesus. E o que nos espera, irmãos, até chegar à casa do Pai, são dores, sofrimento, são um momento de uma peneira. É Deus peneirando a minha vida e a tua vida até chegar à casa do Pai. Talvez você hoje chegou aqui debaixo de muita sofrimento, de muita aflição. Mas eu quero te dizer, o nosso lugar não é esse. A nossa morada não é essa. Aqui somos
peregrinos e forasteiros. A nossa morada é uma morada eterna. E nessa morada eterna, há conforto da parte do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor diz, lá em Mateus capítulo 5, verso 10, bem-aventurados sois vós, quando você sofrer perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas na frente ele fala, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Queridos, isso acontece com aqueles que são lavados as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. João, como participante do mesmo sofrimento de Cristo, ele traz algo tão poderoso ao meu coração, ao teu coração. Porque João, ele recebe uma revelação da parte de Deus. Uma mensagem que deveria ser transmitida às 7 igrejas da Ásia Menor. Antes de eu falar um pouquinho dessas igrejas, eu quero considerar com vocês alguns fatos. Primeiramente, Jesus, ele morreu pela igreja. Quando você entende isso, que ali era o lugar meu e seu, que o derramamento de sangue, de um sangue inocente, foi por mim e por você. Porque a palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós não estaríamos aqui. Não existiria possibilidade de céu. Quando a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro entende isso, a sua vida nunca mais será a mesma. A segunda coisa que eu queria considerar com vocês, a igreja do Senhor Jesus revela o próprio Jesus. Como, Michele? A palavra do Senhor diz que nós somos testemunhas, representantes do Senhor. O Senhor se manifesta na igreja e por meio da igreja, com as palavras, com o testemunho e com aquilo que praticamos. Então, queridos, hoje é noite da gente rever como nós estamos andando com o Senhor. Como estamos revelando Cristo às outras pessoas. Porque a missão da igreja também é revelar Cristo, pelo que Cristo fez na sua vida e na minha vida. A terceira coisa que eu queria considerar hoje neste lugar como fato, que os discursos não levam a Cristo, mas a vida sim. Que não é o carisma que levam pessoas a Cristo, é o caráter. Que não são as influências que levam vidas a Cristo, mas é o poder de Deus que transforma o pecador. E só quem pode fazer isso é a palavra do Senhor enxertada na videira. Você, querido, você, querida, que chegou aqui hoje neste lugar, tem uma grande responsabilidade até chegar à casa do Pai. Você tem que revelar Cristo nas suas palavras e no seu praticar. Queridos, Jesus é o Senhor que passeava naquelas igrejas da Ásia Menor, daquelas 7. Jesus é o mesmo que passeia na igreja do Senhor da atualidade. E a palavra, ela é bem clara. O Senhor conhece a igreja dele como ninguém. Eu não conheço o coração de ninguém, mas o Senhor, o teu Criador, ele conhece você como igreja. E queridos, ele é tão
poderoso. Isso é um atributo do nosso Deus. Ele conhece tão de perto a realidade daquelas 7 igrejas da Ásia, que ele diz, ele não obriga. Ele, como um Deus poderoso, ele podia obrigar. Não, ele orienta. Ele ainda é o mesmo hoje, que nos orienta. Porque o Senhor, ele quer que eu e você o sirva por livre e espontânea vontade. O Senhor quer que você o sirva porque você realmente o ama. O Senhor quer que você o sirva porque você entendeu a mensagem da cruz. O Senhor quer que você o sirva porque algo mudou no teu coração por meio da palavra revelada. Não acredito que você se diz, eu sou um servo do Senhor, e a palavra não muda. O caráter não muda, as palavras não muda o modo de viver. Infelizmente, você ainda não conheceu o Jesus que foi preparar lugar para a igreja e a noiva amada dele. Quando você olha para as 7 igrejas do Apocalipse, ali da Ásia Menor, você percebe que o Senhor, a 2, faz apenas elogios. Uma era Esmirna, que estava passando por sofrimento, perseguição e martírio. E o que é que o Senhor fala à igreja de Esmirna? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você tem essa percepção o que é a coroa da vida? A outra, ele diz a Filadélfia, era fraca diante dos olhos humanos, mas era poderosa aos olhos de Deus. E Deus me frisava nessa Filadélfia. Muitas vezes a gente está tão preocupado em ser alguma coisa diante dos olhos humanos, que estamos nos esquecendo de ser o que Jesus nos chamou para ser diante dos olhos dele. Porque aquele que aprova e reprova é ele. Aquele que diz, vem, noiva amada, eu te conheço, será o próprio Jesus naquele grande dia. A 4, ele traz elogios e traz algumas advertências. Uma é Éfeso. Ela tinha palavra, ela tinha doutrina, mas ela não tinha amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Querido, você pode conhecer e fazer a exegese de Gênesis a Apocalipse. Se não tiver amor, de nada vale. E o Senhor hoje quer que a gente analise a nossa vida, como ela está. E ela fala para Pérgamo, aquela que não negou a fé, mas estava se misturando com o mundo e perdeu o senso da verdade. Será que a realidade dessas 4 igrejas que a gente já começou a falar está distante dos nossos dias atuais? Ele olha para Tiatira e disse que ela tinha amor, mas ela não tinha palavra. E nós sabemos que é a palavra que nos sustenta. Queridos, não é bom participar das coisas da igreja, ótimo. Mas não é cantar no louvor, não é dar aula na escola dominical, não é ficar na porta da igreja que vai te fazer firme.
mas é a palavra do Senhor que vai firmar o teu coração, que vai fazer você suportar o dia mau, as aflições, as advertências que o Senhor tem trazido às igrejas da Ásia, traz a mim e a você hoje. É a palavra que nos sustenta. E a palavra é o firme fundamento das nossas vidas. Quando você olha para Tiatira, ela estava tolerando uma falsa profetisa chamada Jezabel. Você olha para a igreja de Sardes, existia um remanescente que não tinha se contaminado, mas ela parecia ser uma igreja que estava viva, mas ela estava morta. Tinha os aplausos do homem, mas tinha a reprovação de Jesus. Você olha para a última igreja, Laodiceia, onde só teve reprovação do Senhor. Ela se considerava rica e abastada, mas ela era pobre e miserável aos olhos do Senhor. Era morna, porque ela não era nem fria nem quente, estava a ponto de vomitar da boca do Senhor. Irmãos, essas igrejas não estão distantes das nossas realidades. Mas há um conselho da parte do nosso Senhor Jesus, que serve para nós hoje. Ele diz para aquelas 7 igrejas: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz mais ainda: ao vencedor, ao que vencer. Queridos, no final de cada carta, ele diz: ao vencedor. Ele está dizendo aquele que perseverar na aflição. Aquele que vencer os desafios que você, igreja, enfrenta. Você que vencer. Existem promessas para essa igreja. E o Senhor nos diz hoje: você é a igreja do Senhor? Você é essa igreja que vai ver as promessas se cumprirem na tua vida? Ele diz assim: ao vencedor, aquele que suportar, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A segunda promessa: ao vencedor, não receberá dano da segunda morte. Ao que vencer, receberá um novo nome que está escrito, e o qual só ele saberá qual é o nome que você vai receber da parte do Senhor. A outra promessa: ao vencedor receberá vestes brancas, e o seu nome não será riscado do livro da vida. Ao vencedor farei coluna no templo do Senhor. Ao vencedor farei assentar com o Senhor no seu trono. Mas é necessário, para que essas promessas se cumpram na igreja do Senhor, abrir a porta. Quando o Senhor manda abrir a porta, Ele não está mandando abrir a porta para aqueles que não conhecem Jesus. Ele está falando para a igreja dele. Abra a porta. Abra a porta. Retire tudo que é empecilho de o Senhor refazer, renomear, restaurar o meu coração e o teu coração. Queridos, é necessário conhecer quem é Jesus. Há 15 dias aqui, cantou um louvor belíssimo. Quem é esse Rei da Glória?
Nós conhecemos de fato os adjetivos de Jesus. Mas o Senhor quer que a igreja dele conheça de fato quem é Jesus. O Jesus que levanta quando você está caído. O Jesus que cura quando você está enfermo. O Jesus que sara a alma quando está doente. O Jesus que perdoa quando o seu coração não quer perdoar. O Jesus que restaura a família destruída. Esse é o Jesus que quer se revelar a mim e a você. O Jesus que olhou para você quando ninguém dizia assim que vale nada. Ele disse, este sim vale alguma coisa, porque o meu sangue passou pela vida dele. Conhecer Jesus, irmãos, é algo mais do que cantar. É algo mais do que cumprir uma rotina, do que fazer projetos. É ouvir a sua voz. Quando ninguém está ali para te aconselhar. É receber o abraço na alma, quando a nossa alma está precisando do bálsamo e da água purificadora do Senhor. É sentir no dia mau, Ele suprir as necessidades materiais, físicas, financeiras, o que for. Você conhece esse Jesus? Você experimentou algum momento semelhante ao que eu falei? Ou outros que eu não citei aqui, mas que por algum acaso você já experimentou? É você estar no leito, no vale da sombra da morte, quando o médico te isola e diz assim, esse aí não passa de amanhã. E ele te visitar e trazer o fôlego de vida, é esse Jesus que a Bíblia está falando e que João conhecia. O amado do Senhor conhecia. E eu te pergunto, quem é Jesus para você? Ele é a verdade. Nele não há meio termo. Não há variação nele. Ele é imutável. Ele não muda. Jesus é a vida. Nele não há morte, há vida. Ele é a ressurreição. Ele é o começo e Ele é o fim. Ele é a cura para as nossas enfermidades. Ele é a força para as nossas fraquezas. Ele é o amigo que sempre fala a verdade. Sem Ele não há céu. Sem Ele não há perdão. Sem Ele não há cura. Sem Ele não há casa do Pai. Então hoje, nesta noite, se você deseja esse lugar excelente, é hoje noite de lembrar como é a casa do Pai. Sabe como é que é a casa do Pai? A casa do Pai será o lugar onde a igreja do Senhor irá morar por toda a eternidade. Você tem a percepção? Eu não tenho, irmãos. Eu sou limitada a entender como é que vai ser a casa do Pai. Eu tenho limitações humanas em entender como será passar a eternidade com um Deus Santo que nos nomeia como seu povo e Ele, o nosso Deus. Eu tenho limitações para entender como é que esse Jesus perfeito me chamará de seu povo e Ele, o seu Deus, o meu Deus. Irmãos, nós teremos um Pai, uma casa eterna, uma casa a qual o Senhor foi preparar para a igreja dele. Nessa casa, você vai encontrar segurança e proteção. Aonde você não vê neste mundo, você vai ver na glória com o Senhor Jesus. A palavra do Senhor também diz, lá no capítulo 21 que a gente leu, o versículo 4. Ele começa a nomear como é que vai ser a casa do Pai.
Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ou seja, na casa do Pai não haverá choro. Lá na casa do Pai, os efeitos do pecado não vai existir. Porque o choro, a dor, a tristeza, a morte, o pranto é resquício do pecado, é fruto da queda. E a palavra do Senhor diz e nos garante que na casa do Pai não haverá choro, dor, lágrima, tristeza. Sabe por quê? Porque a última coisa, o último inimigo já foi vencido, que é a morte. O próprio Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele venceu a morte. Então, queridos, você entende quem é esse Jesus e como essa casa? Por último, nessa casa, você ouvirá do nosso Pai: eis que faço nova todas as coisas. Ou seja, na casa do Pai, você terá um corpo incorruptível, livre do pecado. Na casa do Pai, você terá um coração puro. Na casa do Pai você vai ser amado. Na casa do Pai você vai ser abraçado pelo próprio Pai. E você verá face a face como Jesus é. Eu dizia, aleluia, Jesus, que eu quero a casa do Pai. Eu não sei você, mas eu almejo todos os dias morar com um Pai perfeito, que mudará esse corpo cheio de falhas, cheio de iniquidades, por um corpo semelhante ao dele. Queridos, esse é o conforto da casa do Pai. Talvez hoje você possa estar se questionando: por que tanta luta? Por que tanto problema? É o processo de chegar à casa do Pai. A gente precisa passar por esse processo, porque esse processo nos muda, nos melhora e nos faz parecer com o Pai. Eu queria concluir dizendo algumas coisas. Talvez você chegou hoje aqui em guerra com você mesmo, pedindo algo novo. Deixa eu te dizer, todos os dias nós temos algo novo, porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por causa da misericórdia, essa é a causa de não sermos consumidos. Ou seja, toda manhã você recebe algo novo da parte do Senhor. Talvez hoje você chegou aqui distante da casa do Pai. E Ele, como um Deus onisciente, um Deus presciente, um Deus todo-poderoso, te trouxe hoje aqui para dizer: volta para o teu lugar, para a casa do Pai. Lá você vai encontrar conforto para as nossas chagas e dores, porque na casa do Pai há refúgio e fortaleza. Outra consideração: na casa do Pai você é refeito. Na casa do Pai você encontra descanso. Na casa do Pai você é cuidado e coberto de cuidados do Pai. Na casa do Pai você encontra força para a caminhada. Na casa do Pai você é aceito. Na casa do Pai você passa a ter a mentalidade do Pai.
Na casa do Pai, há valor na espera. Na casa do Pai, Ele dará à igreja dele tudo aquilo que Ele prometeu em sua palavra. Na casa do Pai, você vai ter vida. Já ouvimos a sua voz. Todos os dias nós ouvimos a sua voz, porque Ele se revela. A única coisa que o Senhor não quer que a igreja esteja em túmulos espirituais. Túmulos que nos aprisiona. Porque o Senhor, Ele nos deu algo tão poderoso, que foi a vida eterna. E todo aquele que entende o preço da vida eterna e o preço de sangue derramado, porque aquele sangue foi precioso para perdoar os meus pecados e os teus pecados. A palavra do Senhor diz ainda, lá em Apocalipse 21, verso 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você tem a percepção do que é ser chamado filho de Deus? Por muitas vezes eu não tinha essa percepção. E eu precisei compreender por meio da palavra do Senhor o que é ser filho de Deus. O que é o representá-lo. E você, igreja do Senhor, representa o Cristo, o Jesus Nazareno Todo-Poderoso. Isso é algo muito sério. E hoje o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer que na casa do Pai há conforto. Talvez você chegou aqui com um coração tão pequenininho e tão amargurado. E Deus está te lembrando algo que você já sabia. Você é filho. E filho age como o Pai quer que haja. Então, o Senhor ministrou ao meu coração e ao teu coração hoje nesta noite. Agora é com você e o Espírito Santo. E a gente vai orar. Porque nós compreendemos que na casa do Pai há um lugar para a minha vida e para a tua vida. E eu queria que você ficasse livre para orar ao Pai. Ou sentado ou em pé, não importa. Importa a motivação do teu coração. Se você quer ficar sentadinho no teu lugar, fica. Mas fala com teu Pai hoje. Você tem um Pai. Glória a Deus que nós temos um Pai. E lá tem conforto. Lá tem segurança e proteção para a igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Fecha teus olhos neste momento. Senhor Santo Deus e Eterno Pai, eu quero te bendizer e te glorificar por todas as lembranças que o Senhor tem trazido à minha memória. De quem tu és, Senhor Deus, a quem eu estou servindo. E como tu és tão poderoso e maravilhoso. Deus, é tão bom lembrar da casa do Pai com saudade de algo que eu ainda não vivenciei. Porque a casa do Pai é algo que a minha mente humana me limita a enxergar. Mas é algo que o meu coração deseja incessantemente de ter, que é a casa do Pai, que é a tua presença, quer te ver face a face. Deus, aqui está a tua igreja espalhada. Espalhada neste lugar, Senhor. Pai, por dias eu estava sentindo falta do que é ser igreja. Oh, Pai, e tu me deste ser um momento único, poderoso. E eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém.